O cinema entrou na minha vida com 5 ou 6 anos de idade, na verdade. O meu tio, irmão da minha mãe, ele era operador cinematográfico, que é o cara que trabalha dentro da sala de cinema projetando os filmes, na época. E eu devia ter nessa faixa de idade, acho que 6 anos, se não me engano, e foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma cabine de projeção. Ele me levou e falou: você vai assistir o filme lá dentro comigo. E eu lembro até hoje essa imagem de entrando, era cinema de interior, bem interior mesmo, uma cidade chamada Pederneiras, perto de Bauru. E tinha uma bomboniere, que não era uma bomboniere, né? Era um armáriozinho com os docinhos. Eu lembro que eu entrei, pegou alguns docinhos e tal, foi lá, a gente subiu. A cabine de projeção naquele tempo era realmente a lenha, né? Eu lembro do cheiro da lenha, de estar no canto, assim, aquela pilha de lenha que você tinha que colocar no projetor. E era 2 buracos realmente feitos com marreta na parede, não era bonitinho como é hoje. Um buraco que era para passar a projeção, e outro buraco ele ficava do lado assistindo para, se tivesse algum problema de pular o filme, corrigir. Então essa imagem ficou muito latente até hoje na minha cabeça. Então eu sempre digo que talvez inconscientemente, né, com 6 anos você não pensa nisso, mas isso ficou na minha mente. Então e essa imagem clássica do filme Cinema Paradiso, do menininho com o rolo de filme na cabine de projeção, toda vez que eu vejo essa foto, isso vem na minha mente. O cinema acho que entrou na minha veia com essa cena. Na verdade, eu comecei como fotógrafo. Comecei com fotografia, minha base é fotográfica, sou técnico de fotografia. E eu me tornei profissional em 94. Deixei tudo que eu tinha de fotografia, troquei tudo que eu tinha de fotografia por equipamento audiovisual e passei a trabalhar na verdade, com vídeo de eventos sociais, né? E a partir daí fui, aos pouquinhos, começando a fazer curta-metragem e entrando no mercado mais cinematográfico, digamos assim. O primeiro foi lançado dia 11 de novembro de 98, que foi um curta meio que experimental, vamos dizer assim, de ação, chamado Resgate Arriscado. Em 2002 que veio um curta realmente totalmente diferente do que eu tinha feito até então, que foi o Psique. E engraçado que ele foi um curta bem experimental, não tinha nada de ação, era bem psicológico mesmo, até o título já diz tudo. E ele foi, a pré-estreia dele foi em Santa Catarina, dentro do festival. E foi um dos únicos 3 curtas fora do eixo catarinense, que era o regulamento, que foi aprovado e exibido. E aí depois, em 2003, foi lançado aqui em Indaiatuba. Cresceu muito a produção independente na região, acho que no Brasil como um todo. Eu estou há mais de 15 anos no mercado, então assim, eu comecei a acompanhar a trajetória desde o VHS, Super VHS, Mini DV, digital, até chegar hoje nas câmeras DSLR, né? E posso dizer que de uns 6 anos para cá, até com essa entrada, até menos tempo com essa entrada das câmeras fotográficas, já Full HD, e com toda essa convergência de mídia, enfim, cresceu muito porque barateou, né? Hoje você consegue ter toda uma produtora para você iniciar o seu trabalho com um programa de edição legal, com um computador legal, com uma câmera legal, com 10 mil reais. Antes você não conseguia ter isso, né? E então hoje com baixo orçamento você consegue fazer filmes fantásticos. O Crime do Poço, ele é considerado vamos dizer assim, o primeiro crime de Indaiatuba, né? O primeiro crime mesmo, com toda essa brutalidade e tudo mais. E ele foi baseado em cima de dois focos, vamos dizer assim, 2 trabalhos. Primeiro, o conto popular, que as pessoas conhecem a história como lenda, tem toda aquela magia da história.
e em cima de um livro chamado A Tragédia da Rua Candelária, do Mário Dota, que escreveu esse livro em cima dos laudos mesmo do ocorrido. Então ele os dois focos de pesquisa foram esses trabalhos, tanto as lendas populares quanto o livro. Catarina, a lenda da loira do banheiro, que é o título do longa, a ideia surgiu em 2008, 2007 para 2008, e surgiu, é uma lenda muito conhecida no mundo inteiro, que surgiu na época, na verdade em 1970, 1980, foi 1980 até 90 foi o auge dela, assim, realmente. Eu vou entrar. Eu não vou deixar você entrar sozinha. Eu preciso, Ramon. Se acontecer alguma coisa, você entra. A gente tá junto nessa. Confia em mim. Tô, leva. Não vou precisar. E como essa história é muito conhecida, eu conheci, enfim, as pessoas conheciam, eu falei, vou fazer um filme da loira do banheiro. E comecei a pesquisar se existia alguma coisa já sobre essa lenda. E aí que veio a surpresa. Ninguém no mundo tinha feito um filme na íntegra sobre a loira do banheiro. Existia, lógico, tirando os vídeos de brincadeira, de bobeira, na internet, no YouTube da vida, filme sério mesmo, assim, não, até hoje mesmo, não tem. Tem um ou dois curtas, mas um filme longa-metragem não tinha e não tem, aliás, não tinha, agora tem, né? No mundo, né? Se existe um filme sobre a loira do banheiro, está escondido em alguma gaveta com algum produtor. E eu sempre digo que se esse filme tivesse sido feito por Hollywood, com certeza a gente teria, todo mundo já sabia, e não tem. O que existe são alguns filmes de suspense com algumas citações de cena de espelho. Tem até um seriado americano chamado Bloody Mary sobre isso, mas um filme, longa-metragem, não existia, não existe. Filha, aconteceu alguma coisa? Filha, por favor, olha aqui. Filha. E quem disse que vamos atrás de historinhas bobas como essas? Nós vamos atrás da verdadeira. Como foi muito material de pesquisa e até hoje essa pesquisa ela continua, porque sempre tem algum fatinho novo, enfim, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, acabou resultando numa trilogia. Então são 3 filmes, são 3 sequências, que cada uma vai contar vai continuar uma outra história, não são novas aventuras, são histórias para no final você entender, fechar o ciclo. Estamos em pré-estreia dele, já com o roteiro do segundo já iniciando já o primeiro tratamento. Alice, não tem nada aí, Alice. Alice! Alice! Ei, o que aconteceu? Achei! É uma lenda que tem um marketing muito grande em cima. Eu sabia que quando quando saísse a primeira nota na imprensa, o filme da loira do banheiro, eu tinha certeza que isso ia ter uma repercussão grande pela história em si, pelo marketing. Eu sempre digo que esse filme você não precisa nem fazer muito marketing dele, porque a própria história já é um grande marketing. Então eu tinha consciência que ia dar essa repercussão. Então já vim preparado para isso, seja nas críticas construtivas ou não construtivas, enfim. Já tinha uma ideia que ia ter essa repercussão.
E agora é correr atrás disso daí, dessa repercussão, e tentar fazer isso chegar ao máximo possível em público bem maior, e a gente conseguir ser, de repente, o primeiro filme, é um filme mundialmente inédito, e ser um filme que preza por um suspense. Ele não é um terror trash, não é um terror de sangue, pelo menos esse primeiro. Ele é muito na linha de Hitchcock, muito suspense de mistério, de você ter o susto pela história em si, pela tensão que ela gera. Aí, pessoal, vamos ver o que a câmera pegou na escola? No segundo dia de filmagem, quando a gente foi fazer justamente a primeira aparição dela, da loira do banheiro, realmente mais, ela aparece, foi a primeira aparição mesmo dela na cena, e o dia estava nublado, estava chuvoso. Nossa, foi um dia bem propício, né? A gente teve que filmar rápido, porque o tempo estava fechando, e depois a gente conseguiu, se abriu, enfim. E foi no domingo, e quando nós saímos da filmagem, já era noite, acho que 10 horas, 11 horas da noite. Quando estava no meio do caminho, o carro de repente simplesmente apagou. Para cada pessoa, ela se manifesta com o nome. O mecânico disse que não sabe o que aconteceu. Não foi bateria, não foi gasolina, não foi nada. Ele disse que simplesmente o carro parou, do nada. E a gente brinca que isso foi assim, poxa, no primeiro dia de aparição da loira, né, foi interessante isso, né? Não teve explicação. Mesmo o mecânico não deu nenhuma explicação do que aconteceu. Não sei, parou, seu carro parou. No outro dia voltou a funcionar. O senhor já ouviu falar na lenda da loira do banheiro?